Esse daqui, ó, é o nematóide. Puta, esse é bom. Esse é, o pessoal tem pesquisadores que consideram o nematóide uma praga e tem pesquisadores que consideram o nematóide uma doença do nematóide, né? Então esse nematóide é um nematóide específico de galha, que dá bolinha, que são os que atacam em maior quantidade as frutas, esse que a gente vê mais, né? flores Bolinha. e legumes, né, que chama meloidógena, mas existem outros nematóides que não têm essa bolinha, que são lesões radiculares. Tá, assim. agora a bolinha é o resultado, é a lesão. A bolinha é porque o nematóide entrou, botou ovo, e aí o resultado disso é que ficou a bola, né? Ficou a bola, a lesão, né? A lesão, isso. Então, e aí o que acontece com o nematóide, né? Então, como ele prejudica todo o sistema radicular, ó, já começa aqui, ó. Então diminui a absorção de água. E o início da lesão provoca o quê? Murchamento de folha. Então, às vezes, né? Aí no pico do calor, no dia 10, 11 horas, a planta começa a murchar verde. Aí à noite... E a gente rega e ela continua murchando. E aí à noite ela volta. No outro dia ela volta assim de manhã. Aí começa a esquentar de novo, ela murcha. E a gente associa isso à falta da água de novo. Ah, era falta de água, ela volta de tarde. Aí chega uma hora que, né, ela não volta mais, né, porque a quantidade de nematóide ficou muito grande. Então, o primeiro sintoma do nematóide é o murchamento verde. Tem outros fungos que causam isso também, mas uma das características do nematóide é murchar verde. A planta começou a murchar e tem água, o que tem que fazer? Tem que ir lá e abrir o sistema radicular, cavoca a raiz lá. Então isso aconteceu com um pé de biquinho meu, que estava lindo, maravilhoso, de repente as folhas começou a ficar esquisita, depois começou a ficar murcha, e aí na época eu não sabia, aí eu falei, não sei se eu meto água nisso, o que está acontecendo, porque eu tinha irrigação com timer, porque eu não estou sempre lá, olhei, estava tudo certo. Quando passou, eu falei, bom, na semana que vem eu vou cortar a irrigação, não sei se eu estou encharcando, sei lá o que está acontecendo aqui. Eu vou cortar a irrigação e observar, deixar só natural, porque eu vi que o solo estava úmido. Vou deixar sábado que vem, quando eu vier, eu vou cavar aqui e verificar. Meu, quando eu cheguei na outra semana, acredite se quiser, o bagulho estava todo seco e detonado já. Mas você chegou a cavocar? Então, era nematóide. Você tirou? Tirei, arranquei fora, falei, não, eu fui cavando e estava úmido. Então eu falei, bom, tá úmido, mas não tá encharcado. Aí quando eu arranquei tudo, cavei, falei, bom, já tá perdido mesmo. Aí tava desse jeito aí. Mas o excesso também de água pode... Ah, sim, estresse hídrico, o excesso ou falta também, né? Com a suculenta Começa a raiz, acontece isso. A gente fica com dó de arrancar ela, mas quando você vai arrancar é tarde demais. Então, mas aí você vê que não recupera ela? Porque é o nematóide? Já. Então, cuidado com a terra que vocês estão distribuindo, não muda. Porque vocês podem estar mandando nematóide também. Não, mas a gente não manda não. Eu já tive lá na minha casa. Agora, então, a princípio, que um amigo meu tinha falado, que poderia ser, no caso da biquinho, poderia ser estresse hídrico por excesso de água na raiz dela. Não era o caso, porque quando eu cavei, ela não estava encharcada, ela estava úmida. E aí, então fica difícil você... É que você falou, vai ter que cavar, né? E aqui, ó, o que acontece? Nematóide é um anelídeo da família da minhoca, ela bota ovo, tá? Ela bota ovo tanto dentro do sistema radicular quanto bota ovo no solo. Isso eu consigo. Então, aonde tem nematóide, provavelmente tem, né? Ficou nematóide lá, certo? O controle em geral é por substâncias, né? Substâncias. Pode ser outro. Deixa eu te falar uma coisa que eu ouvi. Eu ouvi, mas não fiz porque você ouve. Então, quando tem uma oportunidade dessa, né, a ciência está aí para responder, e já me falaram para você jogar água cândida no local onde você suspeitou que ali tinha ou pérola ou então nematóide naquela região. Isso é válido ou não é válido? Então, quiboa e hipoclorito, né, fungibacteriostático, né, esse aqui é uma minhoca. Então né, pode sim, a rosa do deserto judiada a gente usa, né? A gente usa para ou diluído? Não, tem uma quantidade que você dilui, até deixa um pouquinho de moço. É pouca coisa, né? Isso. 1%. Eu tenho as minhas receitas lá que eu vejo. Mas aí E aproveitando também uma coisa que já ouvi falar também, vocês que são mais chegados na uva aí que manjam, que também quando você pega
a muda que vem no saquinho e tudo, eu já ouvi também dizer que você, antes de plantar, O pessoal faz do orquídea também. você do cangal, estabiliza né? primeiro no ambiente, Mas nós sempre depois quarentena, enfia aquilo na quarentena, depois enfia nessa solução. Mas a gente fez uma live esses dias com o pessoal e a doença de tronco lá não pode fazer, não tem jeito. Você tá com a doença do tronco, você vai ajudar a marca, essas coisas, mas a doença de tronco não. Essas coisas, será que não Eu resolve? acho que não. Pérola, esse tipo de Então, coisa? porque é assim, ó, né? Ó, por exemplo, o nematóide está aqui no sistema radicular. Então tem substâncias, produtos que não são sistêmicos. Uma vez infectado, não consegue fazer o controle. Porque já está. Tá lá dentro já. É, porque Tem que então, usar nesse dependendo caso, sistêmico, né? nesse caso, como isso aí não é sistêmico, né? Então, A gente fez uma vez com essa pescadora uma fórmula lá, nem lembro se era cebola ou repolho, é um negócio muito. Você pode fazer em casa, mas é Muito um doido. trabalho muito complexo lá para esterilizar a doença. Eu não sei. Se cada muda que eu pegar fazer aquilo ali, eu tô perdido. Ó, né? Isso daqui são o quê? São as doenças vasculares provocadas por fungos ou por bactérias que têm lesão vascular. Elas penetram no vaso da isso naquele vídeo do cara do Japa, ele fez isso, ele fez o corte Fica preto, né? ele fez o corte para mostrar para você identificar quando você está levando, propagando, não, transplantando, levando para outro lugar. Um dos testes que eles faziam lá da Embrapa era cortava, tirava uma lâmina assim para ver como é que estava isso dentro. Então isso Antes de mandar. Isso daqui também é um grande problema, né? Porque são doenças de solo. São bactérias e fungos que obrigatoriamente têm uma fase no solo. Que são as principais doenças, né, de solo. Fusarium, Risoptodes, Sclerotinia, Armilária, né? São doenças de solo, bactérias, né, Ervínia, essas coisas, né? Então, uma vez dentro da planta, é difícil o controle, porque é muito pouco produto que tem ação sistêmica, aquele que entra na planta como se fosse uma vacina, entra na gente, assim, né? Então, a grande maioria dos produtos são de contato, é como se fosse uma pomada, né? É Então, a verdade. gente precisa de produtos que entrem no sistema, né? Quando você tem uma muda em geral assim, já Joga foi fora. contaminada, você arranca Joga fora fora. mesmo, né? Joga fora, né? Por quê? Porque né, ela pode se autotratar, pode, mas é muito difícil, né? Igual gengibre, né? Gengibre, por exemplo, é muito difícil um gengibre 100% são. Sabe gengibre, quando vocês comem aquele gengibre fresco, assim, aquelas coisas ali, vocês cortam assim, ó. Se o óleo tiver escuro, é fusado. Já não dá mais para exportar. Né? A gente- Então, Sério? então às vezes as doenças vasculares elas não chegam a ficar enegrecidas, assim, elas não chegam a matar, né? Mas elas podem prejudicar, mas ela não deixa de ser um vetor. A gente tem aquela meio que política assim de tentar cuidar, mas é que nem a gente fala do green nos sítios. Você compensa tentar ir aplicando alguma coisa, aplicando. Então, às vezes é melhor arrancar, né? Porque você pode transmitir, igual tomate, né? Tomate com fusário, ele pode se salvar, né? Mas depende do estágio da planta, depende da tolerância, né, da variedade, depende de como é que ele está. Então, às vezes, a virose, por exemplo, né, dependendo da virose, você pode deixar. Eu falo nessa discussão é que você não foi com a gente, nem vai dar tempo. Mas a gente tem 2 pomares de vizinhos, que você chega lá, vocês viram, né? Então assim, tem uma série de coisas, não vou falar que é tudo doença, até que está produzindo bem, então você fica naquela dúvida se cuida, né? O cara vem põe a mão na massa ou se arranca logo e volta do zero, né? Então, mas lembra que até o Mário falou lá, tinha coisa que ele gostaria de fazer intervenção, mas ele até brincou com cada mulher o que drone ali ia lá. matar ele. Né? Então aqui, ó, doenças de nematóide, ó. Ó o nematóide aqui do sistema vascular. Ó a quantidade aqui, né? Ó a quantidade. Então, os nematóides são minhoquinhas, anelites, Pô, me diz uma coisa, visível, desculpa, e eles Sônia. botam ovos. Não sei se você tem familiaridade com esses microscópios hoje que liga via USB no. Sim. Isso aí funciona para ver esse tipo Funciona, de coisa? porque tem esse daí. Eu quase comprei outro dia. Mas pode comprar, depois bom. pra nós. Hã? Compra pra nós. Pode Não, então, comprar. eu quase comprei para fazer essas análises, aí eu falei, mas será que eu consigo o número de vezes que ele amplia ela para ver esse tipo de Sim, coisa? ó, igual, aquela lupa lá que vocês usaram, Sei.
10 vezes. Nossa. Eu comprei uma daquela no Então, AliExpress. você já viu essa? Você já usou Já, essa? já usei. Você viu essa Você em coloca metal? aqui, e aí Isso. você tem um leitor, né? Isso. Então, e tem aquelas lá de 1000 vezes, Entendi. 800 Porque vezes. o que eu vi assim tem bastante no mercado e até que razoável. Assim. Só que eu Sim. falei, será que eu consigo? Tem aquelas lá de 100 reais. Dá pra ver nematóide, por exemplo? Dá pra ver nematóide. Só que Nematóide dá pra nematóide ver no olho nu, né? não dá. Não dá, meu. Tá Não dá. doido? É, Nematóide você precisa microscópio. pegar um solo, né? Fazer uma líquida no solo, diluir ele, pegar uma líquida, colocar numa lâmina e aí em cima disso daí colocar. Isso é que eu vi na internet. Dá pra ver, dá pra ver. E é muito legal. aí quando eu te falei daquele que eu vi da doutora Ellen Ingram lá, Muito bagunçado. Então. Eu acho não. o que eles estão fazendo? Eles para essa divisão eles fazem o tal do chá do composto, depois de tudo pronto, aí antes de ir para o campo, aí eles põem lá no microscópio, analisam e vê quem são as bactérias, as coisas que estão por ali, se aquilo está tudo perfeito para ir para o pulverizador ou não. E aí, só que lá você só vê, apesar de ser na fazenda grandona, você vê o cara com um microscópio até que bacana, tipo um que biólogo usa. Aí eu falei, será que a gente consegue com esses ver a mesma coisa? Então. E consegue. Eu vou comprar um, cara. Compra um com uma potência boa, um meio assim confiável. A maioria das revendas hoje tem aquilo para fazer identificação. É, né? É legal, porque é instantâneo. É. Igual esse daqui, ó, não precisa ficar sofrendo, né? Pô, Então, a gente enxerga. eu acho legal. Ó, esse daqui, ó, esse aqui é a ponta. Vocês já viram isso aqui? Não tô sabendo o que é. Esse aqui é a ponta da raiz. Ponta. Ela cresce isso aqui, assim, ó. Né? Ela cresce por aqui, ó. A coifa, né? Isso mesmo. Esse daqui, ó, né? Esse aqui é, né, a área do sistema radicular dela, ó. Esse aqui são micro-organismos que vivem dos resultados da bactéria, dos resultados da planta. Né? E aqui, ó, isso aqui, ó, né, é a matéria orgânica que vai se desprendendo do crescimento radicular. Porque ele vai, né? Ele vai crescendo e ele vai morrendo, aqui as células vão ficando mortas. E essas células mortas aqui são aproveitadas pelo micro-organismo. Né? E aqui, então, ela cresce por aqui. E os nematóides podem entrar por aqui, ó. Né? E esse aqui é a ponta, né? É o pitô. Né? Então a planta ela não absorve nenhum nutriente por aqui. Ela cresce por aqui. A absorção de nutrientes é feita pelos pelos radiculares. Né? Ó. E aí, pessoal, deu para entender isso? Deu para entender isso? Né? Então muitas das infecções acontecem por aqui. E aí, ó, existe um fungo, né, dentro do controle Esse é o imunológico. famoso que eu tentei comprar e o cara não deixou. Então, hoje existem, né, mais de 167 espécies de tricoderma. Então, não são todos os tricodermas que são usados na agricultura. Alguns tricodermas são usados para fazer isso aqui, ó, stonewash, para degradar isso aqui, ó. Né? Tem estrogonofe, tem tricoderma que são usados para degradar outras coisas, né? Degradar compostagem, para degradar tinta, degradar outras coisas, né? E a gente tem também o tricoderma, lógico, né, para trabalhar na agricultura, né? Então o tricoderma, ele é um fungo universal. Você encontra ele de norte a sul, de leste a oeste, em praticamente todas as temperaturas. Né? O tricoderma é um fungo extremamente violento, né? Virulento, extremamente virulento, ele é agressivo e ele é competitivo. O que é competição? Vamos lá, seu Marco, nós estamos uma corrida lá até a linha do trem, quem que vai chegar primeiro? Vai ser o senhor, né? Que eu consigo correr. Então isso que é competição, né? Quem chega primeiro. Então essa é uma característica do tricoderma. Então o tricoderma, esse fungo aqui, ó, verde. O tricoderma é verde, né? Então, o que acontece? Esses vermelhos aqui, ó, são vários patógenos, doenças de solo, de planta, né? Então quando a gente coloca o tricoderma na presença de uma doença, vocês estão vendo que o tricoderma, ó, isso aqui é o mesmo instante, tá? É o mesmo instante, ó. Na mesma condição. Vocês viram que o verde não cresceu mais aqui? Não cresceu mais do que esse vermelho? Porque, ó, esse aqui é o vermelho sozinho. Mas é que esse aqui é uma doença sozinha. Esse aqui é o tricoderma, ele combate doença.
E esse daqui é a doença. Ele não cresceu mais rápido? Caramba. Então ele cresce mais rápido, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Olha isso aqui, ó. Quase dominou ali. Né? Quase dominou, esse daqui, ó. Praticamente dominou. E aí, ó. E o que ele fez aqui, ó? Esse aqui é a evolução, ó. É a mesma placa, é a evolução. Né? Então esse daqui, ó, é só com, né, o fungo. E aqui foi colocado esse fungo mais o tricoderma. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, o fungo vai crescendo. Mas o tricoderma cresce também, não cresce? A gente ouve muito do tricoderma. Que Ó. situação que seria assim de... Tricoderma, esse daqui, ó, o mecanismo de ação dele, competição. Ele funciona dessa forma, ó. É isso que você ouve aí, é isso. É o tricoderma. Então, esses são Agora os tem mecanismos vários, de ação né? dele. Tem vários. Né? E aqui, ó, o que acontece, ó? Aqui, né, ó, o tricoderma já praticamente colonizou isso aqui, ó. Então é assim, ó. Como ele é competitivo, mais virulento e mais agressivo, então ele vai crescer antes da outra doença, não vai? Ou daquelas doenças que provocam doença. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ele quando eu vou plantar. Como vai plantar? Porque ele é preventivo. Então, o que eu vou plantar? Eu vou plantar muda, semente, manívala, assim. Então, em todos os materiais propagativos, eu posso colocar o tricoderma. Para quê? Como ele vai crescer, né? Como ele vai crescer antes da doença, então ele não vai ocupar o espaço. Então, onde está ele não cabe outro, né? Então, ele vai fazer uma proteção de planta. Essa é uma das formas, né, do controle. E o tricoderma ele é aprovado para orgânico. Ele é, porque ele é um fungo natural. É, porque eu vi em alguns produtores lá, tomate, uva, pitaia, eu fui visitar, os caras usam muito tricoderma. Sim. Por isso que quando eu cheguei empolgado, falei, ô, aí entrei lá, só que os caras não vendem não, meu. E esse é o mecanismo de ação. Não vende, você precisa Ó, ter mas uma vamos fiscal, comparar CNPJ, o receita, um monte de coisa. Já né? que? Fica bem falado, mas... Então, não vende. Ele nada. morre. Não vende. Ele morre. Ele morre, ele é vivo. Mas ele não vai propagando assim enquanto tiver alimento? Ele é vivo. Ele faz parte da natureza. Se você for ali tirar uma amostra de solo, você vai encontrar Você tricoderma. acha o tricoderma? Você só não sabe qual é a Um espécie. deles, né? Tem um monte. Pode ter várias espécies ali. Né? Então, aí, uma pergunta muito boa, né? Ah, mas se eu Claro. ficar usando tricoderma, daí eu não vou causar um desequilíbrio? Não, não vai. Ele não consegue, né, se estabelecer nesse nível. Tanto é que eu vou usar... Deixa eu explicar o mecanismo de ação dele para vocês entenderem. Tá. O segundo mecanismo de ação dele é parasitismo ou micoparasitismo. Então, o que acontece? O que é micoparasitismo, né? Então, o tricoderma, esse aqui é um fungo que provoca a doença, ó. Um fungo fitopatogênico. Esse aqui é um tricoderma, ó. Daí, o que ele faz? Né? Ele enovela aqui, ó, as hifas do fungo patogênico. E lembra que eu falei que o micro-organismo produz metabólitos? Então, ele produz centenas de metabólitos. Posso tricoderma, mas... Esse é o tricoderma. Né? Eu estou falando do mecanismo de ação do tricoderma. Tá? Esse é o segundo mecanismo de ação do tricoderma. O primeiro é competição, o segundo é parasitismo. Tá? E aí o que acontece? Né? Lembra que eu falei que fungos, micro-organismos produzem metabólitos? O tricoderma não deixa de ser diferente, ele produz metabólitos também. Quais? Centenas. E um dos metabólitos que o tricoderma produz é uma enzima. É uma enzima. E essa enzima aqui, que o tricoderma produz, uma das enzimas que o tricoderma produz, é uma enzima degradadora, né, do quê? Da celulose, que é a composição do fungo. Então, como ele tem uma enzima que degrada a parede do fungo, então o que ele faz? Ele mata o fungo. Então, tricoderma é fungicida biológico. Ele consegue matar o fungo. E lembra que eu falei daquelas estruturas de resistência? Então, o tricoderma consegue entrar aqui, ó. Sério? Entrar aqui, ó. Entrar aqui, ó. E aí essas substâncias também, né, elas conseguem degradar essa estrutura de reprodução, né? E aí ele acaba matando esses escleróides aqui, que são estruturas de reprodução. Pô, ele consegue. Então ele consegue matar. Não tem nenhuma molécula química hoje que consiga matar esse escleróide aqui. O tricoderma consegue fazer isso. Então o tricoderma, o que ele faz? Ele consegue controlar as doenças através desse mecanismo de micoparasitismo. Ele mata. Isso caracteriza o tricoderma como fungicida biológico. Mas quais fungos que ele mata? Esse é o problema. É isso que eu ia falar. Quais fungos que ele mata? Aqueles que obrigatoriamente têm uma fase no solo. Então, por exemplo, uma antracnose lá, Não. o ídio não faria diferença. Não, a antracnose não tem uma fase no solo. O ídio tem. Muito pouco, mas tem.
né? Então, traquinose, ferrugem, cercosporiose, coisas que não são só, que complicado. o tricoderma não tem ação. Para esses fungos, ele tem um outro mecanismo de ação que chama indução de resistência, mas ele não consegue fazer controle direto. Tem essa ação aqui, ó, fungicida. Né? Então, para esses fungos aqui, ó, tem que obrigatoriamente ter uma fase no solo. Por quê? Porque o tricoderma está no solo. Certo? Então, a ação dele lá. Terceiro mecanismo de ação, ó, que eu vi com o parasitismo aqui, ó, tá vendo? Ó, aí, foi o fungo aqui, esse fio aqui é o tricoderma, ó, o que ele consegue fazer, ó. Meu Deus, o É, cara é ó. agressivo, hein? E esse aqui, ó, o tricoderma, ele é um nematicida também. Olha lá, ele pegou, Ó. então, Esse aqui é o nematóide, então, ó. era essa a minha curiosidade, era de aplicar o tricoderma para Pra nematóide. Então, o tricoderma, ele é um nematicida, por quê? Porque uma das enzimas que ele produz é uma quitinase, que é a composição, né, da parede dos nematóides. Então ele consegue degradar o nematóide. E o pessoal fala hoje, né, que os metabólitos do tricoderma conseguem inibir a eclosão dos ovos do nematóide. Então você mata o nematóide adulto e você inibe a eclosão de ovos. Então você diminui a população do nematóide. O mesmo quitinase? Não, os metabólitos. Ah, tá bom. Né? Então o que acontece? Então, tricoderma é fungicida e nematicida. Puxa. Né? E como a composição, né, da estrutura do nematóide é igual, independente se ele é um ou outra espécie, então ele consegue pegar várias espécies. Entendeu? E aí, ó, olha só, né, o outro aqui, ó, o outro mecanismo de ação a gente chama de bloqueio químico. Então, o que é o bloqueio químico? Então, quando a gente trata uma semente, uma muda, uma maniva, como é que chama, um estolão, né? Um pedaço lá de cana, um pedaço de mandioca, lá na rama, o que a gente faz? Quando a gente aplica o tricoderma, né? O tricoderma fica aqui, ó, no sistema radicular, não fica? O tricoderma não produz aquelas centenas de metabólicos? Um dos metabólicos que o tricoderma produz é um antibiótico. Ele produz vários, mas ele produz antibióticos também. E daí o que acontece? Eles são quimicamente antagônicos à doença do solo. Então as doenças do solo não conseguem chegar em raízes onde tem tratamento com tricoderma. E aí acontece isso aqui, ó. Então os fungos de solo não conseguem se desenvolver na presença dos metabólicos produzidos por tricoderma. Aí a gente fala que ele tem um bloqueio químico. Então, como as doenças não conseguem chegar aonde tem esses metabólicos, essas substâncias, né, então o sistema radicular fica mais saudável. Então aumenta a sanidade da planta. Como tem maior sanidade radicular, então a planta tem mais boca, não é? Não é assim, seu Mário? A planta não come raiz. Então, como ele tem mais sistema radicular mais saudável, então ele tem uma melhor absorção de água e uma melhor absorção de nutrientes. Aumenta a eficácia. Por quê? Porque ele tem uma massa radicular mais saudável. Né? Além disso, o tricoderma, ele produz AIA, que é o ácido indolacético, que é um hormônio vegetal. E esse hormônio vegetal, que é uma quantidade extremamente baixa, ajuda a aumentar o sistema radicular. E esse aumento de sistema radicular também ajuda no aumento da absorção. E tudo isso daí gera no quê? Maior produtividade. Ácido indol o quê? Acético. Acético, tá? Que é diferente do indol butírico, né? Ó, e aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Sem tricoderma e com tricoderma. E aí vem aqui, ó. Sem tricoderma e com tricoderma. Caramba. E esse daqui ó, é a esclerotina, é uma amostrinha de rato aqui, ó. Os escleróides, né? E aí ele consegue fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a hérnia plasmocísticas, plasmodiótica, que é uma doença extremamente difícil de ser controlada, mas que o tricoderma consegue fazer isso também, né? E olha esse aqui é o nematóide. Então o tricoderma, pela característica da produção daqueles metabólicos, ele consegue então ser um nematicida. Hoje tem tricoderma registrado como nematicida. Né? Por quê? Porque a eficácia dele às vezes é muito melhor do que muitos nematicidas Pelo que eu por vi aí. na internet, eu só achei uma empresa que estava fornecendo essas variedades de tricoderma. Uma.
Revirei a internet. A única coisa que eu vi que eu achei que era meio fake era um desses do. Como é que chama? Aquele Shopee que tá aparecendo agora. E lá só falava tricoderma, clique aqui e falei isso. Aí aquelas coisas que. E aí agora, o que acontece? Da Né? firma eu sei porque eu mesmo liguei lá. Ó, dentro desse mecanismo de ação, então o que acontece, né? Hoje tem 2 espécies de tricoderma, né, que são produzidas no Brasil comercialmente. A gente consegue, todo fungo, toda bactéria é passível de ser reproduzido dentro da propriedade, chama on-farm. A gente consegue fazer isso caseiro, não sei? Consegue, mas ele é altamente contaminável, né? O problema de produzir fungo é a contaminação. Bactéria é mais fácil, né? E aí o que acontece, né? Então, né, o tricoderma tem 2 espécies, né? Uma chama tricoderma harziano, que é o tricoderma mais utilizado no mundo em uso agrícola. O tricoderma harziano. E a outra espécie chama tricoderma asperellum, que é um tricoderma também bastante usado na agricultura. E o Brasil tem essas 2 espécies sendo comercializadas. Mas ele entra como inseticida, parasiticida? Fungicida, doença de solo. Ou... Doença de solo, né? Ó, doença do sistema radicular aqui, ó. Certo? Só uma classificação, vamos dizer assim. Você pode denunciar oficial, esses né? 2 nomes lá para Posso. não sair errado? Registro. Tricoderma. Os 2 que você falou, né? É. Ó. Harziano. É com H, né? É. E tricoderma asperellum. Acho que é ele. Asperellum. Então são esses as 2 espécies de tricoderma mais produzidas e mais comercializadas no mundo. A grande maioria é o harziano, tá? A grande maioria é o harziano, mas tem empresas produzindo asperellum também. Tem empresa, né? Tem empresa que fala assim que no produto dela tem lá um monte de tricoderma, um monte de cera, né? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, né? O que é importante? Que o tricoderma, né, ele vai falar assim, ó, aqui tem tantos milhões, bilhões lá de conídeos. O importante é que aqueles bilhões de conídeos estejam vivos, senão o produto não vale nada também. É o que você tinha falado, né? Né? E hoje o tricoderma ele é vendido em pó, né, na formulação pó molhável, né, que ele também é 40 a 45 dias no meio ambiente. Aí tem formulação óleo, oleosa, 120 dias na geladeira, 365 dias no ano. Ou a formulação pó molhável, coloca na geladeira, vai para 270 dias, eu acho, e vai no freezer, vai para 365 dias. Essa é a garantia da empresa, não quer dizer que se você não fizer a coisa direito... Aí você tem né? a manipulação, tem todo... Sim, se você não guardar direito, você não vai ter essa concentração. Se a empresa não fizer direito, também não tem essa garantia. O que é importante, então? Fungos e bactérias, né, adquiridos em empresas idôneas, certo? Ou vamos fazer também, né? Bom, mas daí é outra conversa, né? Vamos ser preso. Bom, então vamos lá. Deu para entender, então, o fungo? Sim. Esses são os mecanismos de ação do fungo, então. Competição, microparasitismo e bloqueio químico. Principalmente esses são os mecanismos de ação do tricoderma. E o tricoderma é um dos fungos hoje mais utilizado como fungicida e como nematicida. É o que eu tenho visto. Tá É o mais conhecido, bem né? conhecido e bem usado, né? Bem conhecido. Vocês querem almoçar primeiro e depois continuar? Quer terminar? Não, ó, tá faltando pouco. Tá faltando pouco, tá? Então vamos lá, ó. Bactéria aqui, ó. Bacillus subtilis. Esse Bacillus subtilis. Então, o Bacillus subtilis é uma bactéria hoje, né, muito usada, né? É um fungicida e bactericida biológico com modo de ação preventivo de amplo espectro, que controla eficientemente diversos danos de planta, tá? Possui carência residual zero, o tricoderma também, né, permitindo maior flexibilidade entre a aplicação e a colheita. Então, como é que o Bacillus subtilis atua? Esse aqui, ó, é da internet, tá? Ó. Então, ó, antagonismo, competição, igualzinho tricoderma. Alguns dos mecanismos de ação deles são parecidos com o tricoderma, tá? E aqui, ó, né? Ó, dados recentes revelam que o Bacillus subtilis é capaz de produzir substâncias voláteis que podem ser letais ao fungo.
indução de resistência, também tricoderma tem, ó. Bacilos subtis, ó, essa linhagem aqui é uma linhagem específica, tá? Isso aqui é um site comercial. Pode aumentar a resistência das plantas a doenças através da ativação de processos de defesa latente. Então, o fungo, né, e a bactéria são organismos vivos, né? Então, eles têm diversos mecanismos de ação. Então, competição, parasitismo, bloqueio químico, indução de resistência, promoção de crescimento, certo? E esse conjunto faz o quê? Que as bactérias e os fungos têm uma ação eficaz no controle, né? E é também um dos manejos para a gente diminuir a entrada de produtos com alta toxicidade dentro do sistema. Agora, essas substâncias voláteis letais somente para os fungos. Pode ser que seja letal para alguma bactéria, mas como são muitas substâncias, é muito difícil estudar tudo, né? É difícil estudar os benefícios todos, né? E aqui, ó, isso aqui é um maracujá. Isso aqui é um maracujá azedo, ó. Você é louco. Ó, esse aqui é fusário, né? Esse aqui era fusário, foi tratado com tricoderma. Ai, cara, então tava todo tomado de fusário. Tava tudo assim, ó. E aí eu não tenho a foto aérea disso aqui, ó. Né? E aí foi aplicado uma parte com tricoderma. Né? E aí, ó, o que acontece, né? Então, né, para qualquer que seja doença, para qualquer que seja praga, né, o primeiro passo importante é a gente mexer no manejo do solo. 50% do caminho andado. Então, que solo é esse, ó? Um solo que seja profundo, friável, ó. Esse aqui, ó, acha aqui, ó, onde ele conseguiu levar essa acha. A altura disso aqui, ó. Ó, onde ele conseguiu. Isso aí a gente faz facinho aqui na frente. Facinho. Ah, é? Você ficou com aquela bronca. Dá 5 centímetros. E aqui, ó, né? Então, por mais que o produto seja orgânico, né, existem orgânicos e orgânicos. Sim. Existem biológicos e biológicos. Qual que é o nosso objetivo? Buscar os produtos de excelência. Não quer dizer que eu não consiga produzir na minha própria propriedade, né? Tem vários produtos que eu consigo produzir na minha própria propriedade, ok? E aí, o que é então? Né? Esse aqui é o manejo do tomate, né? Mas o manejo, né, ideal, né, de controle de pragas, o MIP, né, que a gente fala, do controle alternativo de pragas e doenças, ele é um conjunto, né, para quê? Para que o objetivo a gente tenha plantas saudáveis. Então são vários itens. Então primeiro, né, ele fala aqui, ó, vamos lá aqui, ele fala um monte de coisa, ó. Então mudas saudáveis, sementes boas, rotação de cultura, ó, solarização, rugue é o quê? Limpeza, poda, né? Variedades resistentes ou tolerantes, histórico da área, local de plantio, época de plantio, manejo de irrigação, espaçamento, adubação verde, preparo e correção de solo, nutrição equilibrada, adubação orgânica, cobertura do solo, eliminação de restos culturais, controle de pragas e vetores, quebra-vento, tratos culturais e arejamento. Então, o manejo, o MIP, e tem muito mais coisas, não é somente isso. Isso aí eu... Esse daqui é um básico, mas muitos itens... Você né? vê lá, solo, muito equilibrada, cobertura de solo. Você vê que é aquilo que... então, ó, aquilo que você falou, 50% está no solo. Né? Preparo e correção do solo, né? Nutrição equilibrada, cobertura de solo, adubação orgânica, ó, a gente já trabalhou já bastante. está bastante adiantado. Já está bastante adiantado no controle de pragas e doenças, ok? E aí, né, o desafio é a gente fazer isso, de fato, né? Porque a prática, né, na prática, a teoria é muito diferente, sim, né? Sim, claro. Então, eu sempre falo, né? Meu pai sempre fala, falar é fácil, né? Você fala, mas eu quero ver fazer. Né? Então, é isso, né? Eu imagino você e seu pai, porque o seu pai provavelmente não deve ter a formação que você tem. Mas meu pai me ensinou muita coisa. Não, eu sei, mas digo, não tem a formação que você tem, mas tem a experiência. Sim. Então, por isso que imagino vocês dois, você falando de tudo isso, ele, tá, então vamos lá. Vamos lá, mostra lá então, faz. Mostra lá mostra então. lá pra ver se funciona. Então, né, é a gente tentar fazer a leitura do nosso sistema, né, tentar ver o que é o possível, como é o correto, e aí a gente usar, né, todos esses manejos aqui para a gente ter um resultado do quê? De uma planta saudável, de uma planta sadia. O que é uma planta sadia? Uma planta sadia pode ter pulgão? Pode ter mosca branca? Pode, né? Mas não pode ter na quantidade que me prejudique, que eu não consigo
Se tiver um pulgão, 2 pulgão, não vai me trabalhar nada, né? Mas se tiver uma quantidade de pulgão forrado aí, ó, aí ela vai me prejudicar, né? Naquele pezinho que a gente achou ali. Então aí é cruel, né? Então esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, de fazer o manejo, né, de tal forma que eu tenha a menor entrada possível de produtos que não sejam do sistema, né? E quando eu precisar fazer alguma intervenção, alguma pulverização, algum controle, que eu comece com os alternativos, depois eu vá para os biológicos, depois eu vá para os seletivos. Se não tiver de jeito, aí depois você vai naqueles lá mesmo. Só que a hora que você entrar com aqueles produtos, né, que tem a toxicidade alta, ou que não deixa de ser necessário no sistema, às vezes você precisa entrar, mas que ele funciona exatamente como produto de choque, que ele abaixa a população. Depois você mantém a população de novo com os produtos Isso é que eu acho legal, né? nesses grandes produtores que eu citei lá, o Laércio, esses caras aí de soja, que o que eu vejo é isso, aquele, centenas de hectares de coisa lá, mas ele faz todo esse manejo, não deixa de usar, de vez em quando ele explica, fala, olha, isso aconteceu, isso, eu vou ter que usar tal coisa, só que para isso eu vou analisar quanto que eu vou usar, verificar se meus equipamentos estão ok, se a quantidade está certa, fazer o negócio lá o testinho lá dos bicos, ele vê um monte de coisa para poder usar só um pouco daquele produto. Sim, e aí a gente tentar aumentar muito, né? Diminuir a frequência da entrada de produtos que sejam extremamente tóxicos, aumentar o intervalo da entrada deles. Então, tentar diminuir a aplicação desses produtos, né? E durante essa época que a gente não está aplicando, tentar, né, fazer o controle de pragas e doenças com produtos com toxicidade menor, biológicos, alternativos, né? E cada vez mais a gente tentar, né, fazer um preparo, um solo adequado, uma nutrição adequada, para quê? Para que a gente aumente muito esse intervalo da não necessidade de aplicação do controle de pragas e doenças. Você pega bastante situação assim, cada dia que passa, a gente ouve mais de você controlar o tempo, né, com estufas, essas coisas. Isso reduz muito ou varia? Que a gente faz um custo-benefício, né? O custo do cara cobrir tudo para tentar diminuir aquela praga, mas é muito custo também. Então, aí é a plasticultura, cultivo em ambiente protegido, né? Não vai diminuir, não é que não diminui, vai ter pragas e vai ter doenças também. O que você precisa fazer é manejo, né? E aí um manejo ainda mais cuidadoso porque não chove. Então, esse que já me falaram, os pessoal de orgânico fala isso aí. Quando você tem esse ambiente aí, o controle muitas vezes até é mais intenso e mais frequente do que o normal, porque você tem diferença térmica, você tem dispersão de partículas num ambiente fechado. Você tem tanta coisa que o controle é maior até. Você pode ter um resultado bom lá na frente, mas isso vai te dar trabalho também, não é e só... E aí, por exemplo, como o custo de investimento é muito alto, o que você vai colocar de produção lá? Alguma cultura que tenha alto valor agregado. Isso, é o que eles fazem. Você não vai plantar beterraba. Tem que ser um negócio top, entendeu? Né? Um negócio top para justificar. Então você tem que plantar culturas de altíssimo valor agregado, que nem sempre dá certo, né? Então o pimentão hoje está R$150 a caixa, mas custou 5 já. É verdade. E aí, como é que você vai trabalhar com isso? Calendarização. Tomate também, né? Então aí é um outro tópico, uma outra conversa. Ok? Bom, então pessoal, é isso então que a gente tinha que falar da parte teórica, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? E a gente vai, na parte depois do almoço, a gente vai fazer algumas coisas. Tá. Tá bom? Perfeito. Ok, então vamos Bacana. almoçar? Vamos. Tá na hora.